Infrações e penalidades. Dirigir veículo segurando ou manuseando telefone celular é infração de natureza o quê? Quando fala natureza, quer saber se é leve, média, grave ou gravíssima. Com multa no valor de quanto? Aí você não precisa decorar o valor, né? Porque se você achar a alternativa aqui, você já tem um valor na frente. E serão computados quantos pontos? Aí, mesma coisa. Se você sabe se é leve, média, grave ou gravíssima, a pontuação já tem na frente. Beleza? A primeira coisa que eu vou procurar aqui para ver se tem alguma alternativa que a natureza, o valor e a pontuação não bate. Leve são 3 pontos. Então, ok, está certinho. Média são 4 pontos. Está ok, certinho. Grave são 5 pontos. Está ok, certinho. Gravíssima são 7 pontos. Está ok, certinho. Se tivesse alguma, tipo assim, leve 4 pontos, eu sei que não é, né? Porque eu já decorei que leve são 3, média são 4. Eu já ia eliminar, porque aí o Detran deu assim, de bandeja pra gente. Mas aqui ele não ajudou não, tá? Inclusive os valores aqui estão batendo direitinho. E aqui sobre celular, gente, é o seguinte, existem 2 tipos de multa para o celular. Existe uma que é média e existe uma que é gravíssima. Existem 2 tipos, tá? Se o camarada tirar a mão do volante para segurar, manusear o celular, o smartphone, aí é gravíssima, tá? E cadê, ó, dirigir segurando ou manuseando o telefone, ó. Para ele segurar, ele teve que tirar a mão do volante. Aí é gravíssima. Agora, se ele não está segurando ou manuseando, aí é média. Professor, explica, me dá um exemplo de situação que ele estaria utilizando o celular sem segurar, manusear. No Viva Voz, por exemplo. Alguém ligou para ele, ele atendeu, com o carro parado, né? Botou o telefone no Viva Voz em cima do banco, foi dirigindo. E isso é infração de trânsito média. Não pode ficar falando ao celular enquanto dirige. Beleza? Nem com ele no Viva Voz lá em cima do banco não pode. Ah, mas aí o guarda não vai saber. Se não vai saber, não é problema meu. A legislação diz que essa situação é infração média, tá? Outra situação seria quando o condutor prendeu o telefone ali no ombro aqui, né? Ele botou ele aqui no ombro e vai dirigindo, ó. Ele está segurando? Não, não está segurando. Então não é gravíssima. Para ser gravíssima, ele tem que estar segurando. Não é gravíssima, tá? Outra situação é o motociclista que pega o celular, enfia aqui dentro do capacete, prende ele aqui na orelha e vai lá pilotando a moto e está falando aqui no telefone. Também não está segurando. Então seria média, né? Agora, se ele está segurando, minha amiga, aí é gravíssima, porque ele precisou tirar uma mão do volante ali, ou do guidão, para segurar o telefone, aí é gravíssima. Então a resposta aqui é a letra D de dado, gravíssima. O valor você já está vendo aqui, a pontuação é 7. Questãozinha sobre direção defensiva. Sobre o comportamento subesterçante, pode-se afirmar que... Aí fica muito difícil para você responder essa questão se você não souber o que significa subesterçante. Isso é um nome dado a um comportamento do veículo quando em situação de frenagem ou aceleração. Existem 2 tipos. Existe o movimento ou comportamento subesterçante e existe o movimento ou comportamento sobresterçante. Existem os 2. Esse de cima aqui, isso aqui é um N, tá, gente? Ficou feio assim, mas é um N de nariz. Esse de cima aqui, o sub, presta atenção porque a diferença está só no início, tá? Sobre e sub. Subesterçante é quando o peso ou a massa do veículo vai para trás, para o eixo traseiro, roda traseira. Sobreesterçante é quando o peso ou a massa vão para o eixo dianteiro. Eu acho que com isso já dá para a gente responder essa pergunta, né? O comportamento subesterçante, o peso vai para trás. Então está dizendo aqui, o peso do veículo é transferido para a sua dianteira. Não. Dianteira se fosse sobreesterçante. O peso do veículo é transferido para a sua traseira. Essa é a resposta. Letra C e D, foi só para encher linguiça mesmo. É uma matériazinha chata, um trechozinho chato da parte de direção defensiva,
mas precisa saber, tá? E só para fins de orientação, para você saber como é que isso acontece, imagina que o peso do veículo indo para trás é quando o veículo está em aceleração. Acelerou, sobrecarrega o eixo traseiro. Quando freia, sobrecarrega o eixo dianteiro. Beleza? Questão sobre direção defensiva. Ao passar sobre um ponto de alagamento e perceber que o freio começa a apresentar falhas, olha, o freio está falhando. O condutor deve fazer o quê, hein? O condutor deve, 3 pontinhos, ele deve fazer alguma coisa. Acelerar utilizando somente uma marcha? Olha, se o freio não está bom, acelerar não é uma boa ideia não, né? E sem contar que aqui tem um somente para quem estuda comigo sabe que é uma casca de banana. E quando aparece uma casca de banana numa alternativa, é 90% de chance dessa alternativa ser falsa. Então, ó, tá fora essa. Se ele então percebeu ali que o freio está falhando, ele deve fazer o quê? Engrenar a primeira marcha para manter o motor acelerado. Será que isso resolveria? Não parece resolver, não. Mas vamos deixar isso aqui por enquanto. Vamos para C. Manter a velocidade constante até chegar ao destino. Tem gente que talvez possa pensar assim, essa é uma boa alternativa. Mas esse manter a velocidade constante, se for em baixa velocidade, tudo bem, eu estou devagarinho, 20, 30 por hora. Mas se ele estiver correndo, estiver a 100 por hora, vai manter? Porque o manter é continuar na velocidade que você está. Conseguiu pensar dos dois lados da moeda? Então isso aqui não cabe não. Vamos ver a D. Reduzir a velocidade. Opa, essa primeira parte aqui, ok. Testar o freio. Ok, pisa no freio, ele testa para ver. Se necessário, parar o veículo. Claro, se é necessário, você vai parar o veículo. Procurar socorro mecânico. Ok. Tudo ok. Olha o que eu fiz. Eu fiz um Chico picadinho, né? Chico picadinho. Fui picando essa alternativa muito grande aqui. Aí na primeira picadinha que deu ok, na segunda deu ok, na terceira deu ok, na quarta tudo ok. Eu vou nela. Eu estava em dúvida naquela B lá, fiquei na D. É assim que a gente analisa a questão para acertar em prova. Sem contar que aqui dá para você aplicar aquela técnica do elefantinho, né? Ficou em dúvida, não sabe nem para que lado está ventando, aplica um dos nossos macetes. O macete aqui, no caso, é o macete do elefantinho, aquela alternativa que, se olha para ela assim, ela se destaca pelo tamanho, ela é maior do que as outras. Ok? Letra D de dado aí. E aí, tá gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Meio ambiente é o assunto dessa questão, que diz o seguinte: o excesso de anúncios, cartazes, banners, outdoors, afixados em pontos estratégicos em vias públicas, é um tipo de poluição. Anúncio, cartaz, banner, outdoor, que são aqueles painéis grandões, né, que vem com propagandas ali. Aquilo é poluição sonora? Não, né, gente? Aquilo é poluição do ar, que é poluição atmosférica? Não, né, gente? Aquilo é poluição visual? Sim, polui visualmente o ambiente. Quando você vê tantas informações assim, às margens das vias, além das sinalizações de trânsito e além de tudo que você tem que prestar atenção como motorista, acaba causando uma confusão visual. Isso é a poluição visual, letra C, a resposta. Seria então a poluição hídrica. A poluição hídrica é da água, dos rios, hídrica, da chuva, né? Pluviais, que seriam dos rios. Não sei, desculpe que o equívoco se eu estiver errado. Mas não tem nada a ver, né? Cartaz, banners, outdoor com poluição hídrica. Questãozinha sobre meio ambiente diz o seguinte: o veículo torna-se um agente poluidor do meio ambiente porque emite gases e partículas na atmosfera. A atmosfera é o mesmo que ar, entenda como ar, beleza? Então o veículo ele emite gases e partículas no ar? Sim, então ele é um agente poluidor. Quando ocorre o descarte inadequado ou não adequado de fluidos e óleos lubrificantes, claro, se você esgota o óleo velho do seu carro e joga aquilo num terreno baldio ou dentro de um rio ou descartar de forma inadequada, claro que isso é problema.
Então, o veículo, nessa condição, acaba sendo um agente poluidor. Ele também pode ser um agente poluidor do meio ambiente quando acontecer sinistros envolvendo cargas tóxicas. Sim, sinistro entenda-se como acidente, beleza? Sim, também. Observe que na letra D tem um todas, e eu sempre ensino para os meus alunos que quando aparece esse todas numa alternativa, é 80% de chance desta ser a resposta. Ainda que você não soubesse nada da questão, que você não soubesse analisar nada, só de você lembrar do macete do todas e aplicar, a sua chance de acertar essa questão seria de 80%. Eu vou de letra D, até porque nós já analisamos as outras alternativas e já tínhamos descoberto que a resposta é essa mesmo. Meio ambiente, e traz aí o CONAMA. CONAMA é Conselho Nacional do Meio Ambiente. Chatinho de guardar isso, né? CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA e as agências ambientais dos estados e dos municípios, perceba que o CONAMA é nacional, ó, Conselho Nacional, o NA é de nacional, Brasil. E aqui ainda trouxe agências ambientais dos estados, se é de São Paulo, se é de Goiás, se é de Minas, se é do Rio, se é do Rio Grande do Sul, se é do Amazonas, de onde você é, dos estados e dos municípios. Todos eles têm como prioridades, na verdade eu tiraria esse S, colocaria como prioridade, talvez? Não, até que aqui tem dois, né? A defesa da saúde e do meio ambiente. Sim, são prioridades. Na verdade, a prioridade aqui é a defesa, né? Do que não seria plural. A defesa, então, realmente seria prioridade e não prioridades. Mas é só para fins aqui da boa interpretação da língua portuguesa. Mas vale, aqui está ok. O CONAMA, as agências dos estados e dos municípios, agências ambientais, tá? Tem sim como prioridade a defesa da saúde e do meio ambiente. Teriam também como prioridade a conservação das estradas? Não, não é função, não é prioridade de órgãos ambientais cuidar de conservação de estrada. Tá? Se alguém, porventura, precisar de fazer uma estrada, vai até consultar os órgãos ambientais, porque normalmente precisa fazer ali um desmatamento de vegetação, de área florestada, né? Precisa de fazer cortes em encostas, em terrenos, aí o meio ambiente precisa ser consultado, se dá uma licença. Mas não é ele, ou não são eles, os órgãos ambientais, que vão cuidar de conservar estradas, não. Tá? Aí vai ser o DR, vai ser o DENIT, ou seja lá o órgão que tiver circunscrição sobre a via. Letra C diz, orientação do fluxo de veículos nas vias urbanas? Não. Quem vai cuidar disso aqui é o órgão de trânsito do município, não são agências ambientais, não. Fiscalização da produção de veículos? Não, também não é função de órgãos ambientais fiscalizar a produção de veículos. Está fora, ficamos mesmo com a letra A. Questão aqui sobre meio ambiente, ela diz o seguinte, as inspeções periódicas, inspeções vem de inspecionar, verificar, periodicamente, de tempo em tempo, tá? Então, verificar, inspecionar periodicamente, de tempo em tempo, a emissão de gases. Isso pode ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos. Certamente que sim, né? Se os proprietários de veículos estão sempre ali verificando de tempo em tempo a emissão de gases que seus veículos expelem, e certamente vai manter um controle ali de emissão de poluentes, vai melhorar para o pessoal que mora aí nos grandes centros urbanos, nas grandes cidades. Contribuindo para a segurança dos veículos, não tem relação, tá? Aqui, inspecionar sistema de emissão de gases ou de poluentes não tem relação com segurança de veículos. Tem relação com conservação, estado de conservação, e tudo bem. Então, que está fora. Diminuindo o desgaste do motor? Também não tem relação, né? Tudo bem que a inspeção periódica inclui também uma manutenção preventiva do motor, mas não é o objetivo aqui não, tá? Aqui, ó, tá fora. Inclusive, olha, aqui traz, olha, podem ajudar a melhorar as condições de vida dos habitantes de centros urbanos, contribuindo para a segurança. Isso não é. Diminuindo o desgaste do motor não é. Reduzindo as emissões dos poluentes. Sim, eu quero isso, diminuir a emissão de poluentes nos centros urbanos.
Se você fizer uma relação do que está na pergunta com o que está na alternativa, casou, não casou? Urbanos, eu vou nela. E a letra D, diminuir a emissão de ozônio. O ozônio também é um poluente expelido ali pelos veículos automotores. Mas eu estou falando de especificamente um tipo, e nem é aqui o objetivo da questão. A questão está falando, reduzir, melhorar as condições de vida dos habitantes dos centros urbanos, grandes cidades. A letra C tem tudo a ver, vai nela sem medo. Meio ambiente é o assunto dessa questão e ela diz, não jogue pontas de cigarro nas estradas, pois elas podem provocar derrapagem, incêndio em vegetações, contaminação das águas, explosão em contato com asfalto. Bom, começar pelo problema de estar fumando ali enquanto dirige, né? Mas vamos considerar aqui que é o passageiro, né? E como o condutor do veículo é responsável por aquilo que acontece no seu veículo, inclusive com aquilo que os ocupantes do seu veículo fazem, então vamos entender que é o passageiro. Acabou de fumar lá o cigarrinho dele e jogou a ponta de cigarro na beira da estrada. Isso vai causar derrapagem? Não vai, né? Derrapagem não. A não ser que tivesse milhões de guimbas de cigarro, pontas de cigarro ali no mesmo local, passou uma moto. Estão imaginando demais, estão viajando muito. Aqui não é. Explosão, até poderia, né? Se essa guimba estivesse acesa, em contato com combustível derramado, mas aqui não é, aqui em contato com asfalto. Não, jogar uma guimba de cigarro no asfalto não vai explodir nada. Então, letra D está fora. Incêndio em vegetações, essa é a primeira que vem à cabeça, né? Claro, jogou ali no mato, pega fogo na vegetação. Contaminação das águas, também. Se você joga uma guimba de cigarro dentro de um lago, de um rio, ou mesmo no encosta, a chuva vem e joga aquilo lá para dentro do rio, contamina águas. Mas entre B e C, qual que você marcaria? Qual que é a probabilidade maior de acontecer? Letra B, né? Incêndio ali em vegetações. Então não fume quando estiver dirigindo, inclusive isso é infração, porque você vai ter que fumar com a mão só no volante e a outra segurando o cigarro. Isso é infração de trânsito, tá? Não fumar especificamente, mas o dirigir utilizando apenas uma das mãos é infração. E tira sua atenção também, e além de, se você joga aquela guimba, aquela ponta de cigarro ali na beira da estrada, isso pode causar sim um incêndio em vegetações. Questão sobre meio ambiente. E o assunto dela é, o trânsito pode provocar os seguintes problemas ambientais. Poluição sonora? Sim. Poluição visual? Sim. O que é poluição visual? Às vezes o pessoal fica meio assim. Já reparou que eles costumam colocar muitos outdoors, propagandas publicitárias, às margens das vias, das avenidas, para chamar a atenção de quem está passando de carro ali, né? De moto, de veículo, ou mesmo a pé. Então, esse excesso de informações às margens das vias, até mesmo a sinalização de trânsito, quando utilizada de forma indevida, exagerada, causa poluição visual, que cansa a mente de tanto você ver informações e informações. Isso é poluição visual. Poluição atmosférica, lembrando que atmosférica é o mesmo que, tentei fazer uma setinha aqui, mas ficou um troço muito feio, né? É o mesmo que poluição do ar, tá? Poluição atmosférica é poluição do ar. Sim, causa também. Seria então a letra D, todas as alternativas acima? Sim. Inclusive fica aqui a dica. Em 80% das vezes que tiver esse todas as alternativas, e esse todas pode aparecer em qualquer lugar, até costuma, o Detran só para complicar, costuma colocar aí na letra A, na letra B, na letra C. Fica até estranho, né? Porque vamos supor que ele cai na letra A, assim, todas as afirmativas. Aí no caso não seria acima, né? Mas todas as afirmativas são corretas. Aí você pensa assim, como assim que todas? Eu nem li as outras ainda? Pois é, mas o Detran costuma fazer essas pegadinhas. Então caiu esse todas aqui, seja na letra A, B, C ou D, é 80% de chance dessa ser a resposta, tá? Lembre-se, 80% não é 100%. Vai ter aqueles 20%, ou seja, de cada 10 vezes que isso acontecer, 2 pode não dar certo o macete. 8 vai dar certo o macete. Ah, professor, então vale a pena, né? 80%? Sim, vale a pena usar o macete aí quando você estiver em dúvida na resposta da questão. Letra D de dado. A questão é sobre meio ambiente. Ela diz, o que polui o solo? Solo é o chão, né? Contaminando os lençóis d'água subterrâneos. Opa, nós estamos falando daqueles lençóis d'água que tem debaixo da superfície da terra. Ah, você não sabia que existe isso, cara? Tem, a galera até fura poço artesiano, né? Faz um furo para tirar a água lá dos lençóis d'água.
que são subterrâneos, o nome é lençóis mesmo. Porque quando fala lençol, você imagina um lençol de cama, né? Mas não, aqui é lençol d'água, aquela camada d'água que tem lá debaixo da terra. Então, o que polui o solo, contaminando os lençóis d'água subterrânea, é um tipo de lixo o quê, hein? Líquido, gasoso, sólido ou radioativo? A resposta é a letra A. E eu vou escrever aqui para vocês o nome dessa poluição, ou desse lixo, chorume. Chorume é aquela água preta, normalmente você vê isso nos arredores de lixões, onde tem lixo acumulado, que é aquele material orgânico, aquilo vai decompondo com o passar do tempo e começa a sair aquele cheiro forte, né? É igual quando você pega um saco de lixo que já tem uns 15, 20 dias que ele está ali e ninguém deu fim naquilo, na hora que você levanta e sai pingando aquela água preta, fedorenta, aquilo chama-se chorume. Chorume. E é um líquido preto que entranha ali no solo, vai parar lá nos lençóis d'água e polui, então, esses lençóis. Letra A aí a resposta, hein?